Boa noite, gente. Então, eu sou a Flávia, faço parte do trabalho do Amor que se Realiza, junto com a Luciane Albenquel, a Ana Paula Thyssen e a Verônica Daut. É um prazer enorme a gente estar completando aqui o nosso sexto sábado de conversas a partir dessa quarentena, né, que a gente precisou se organizar para viver. Então, o primeiro sábado foi uma conversa aberta. O segundo, terceiro, quarto e quinto sábado foi uma conversa onde eu, a Luciane, a Ana e a Verônica contamos as nossas histórias. E hoje, então, a gente está inaugurando uma nova fase aqui nessa sala do Instagram durante esse período de quarentena. Eu tô vendo aqui que as gurias já estão aqui, né? As minhas parceiras, as minhas amigas, as minhas colegas. E também tem a Marina, tem a Mariana, nossa fiel acompanhante, né? Tem outras pessoas entrando, Pousada, Vida Artesanal, boa noite. E temos a nossa convidada, né, que vai junto com a gente hoje inaugurar essa nova fase, né? Então hoje é uma noite de festa para nós. Eu escolhi ficar em frente a essa imagem que nos identifica, essa imagem é uma imagem produzida pela Verônica, nossa querida artista, né? Que nos brindou com essa imagem no final, no início do da nossa primeira imersão, em 2018. Então, para essa nova fase, a gente vai ficar marcando a partir dessa imagem. Oi, Marta. Oi, Magda. Oi, Marina. Linda imagem, né? E aqui então com essa galera legal aqui, com essa mulherada bonita, eu vou chamar ela, a nossa convidada já está aqui, né? Nossa convidada de hoje é a Ângela Medeiros. Eu vou deixar que ela se apresente, né? E ela já está aqui na sala. Ângela, tu precisa pedir para eu te solicite entrada para que tu possas chegar aqui para as meninas, para nós, né? Todas podermos conversar. E meninas não, né? A gente é mulher, a gente é ser humano, mas menina a gente não é mais, né? Menina já passou aqui. A Ângela, queridaça. Heloísa, oi Elô, solicitou e eu tô te esperando. Tu deve estar cruzando o corredor. Oiê! Oi! Eu ajeitar aqui. Bem-vinda! Bem-vinda! Que orgulho poder estar aqui com vocês. Nossa, é muito Que legal, orgulho muito legal. e que orgulho para nós poder te receber aqui. Tão legal. Quando começou essa quarentena e começou tudo isso a se desenhar, eu juro que eu não imaginei que a gente ia estar nessa noite. Estou aqui conectando meu carregador de bateria. Nunca imaginei que a gente ia estar aqui nessa noite conversando desse jeito. Então, muito obrigada. Obrigada a ti, Ângela. E obrigada a todas as mulheres que estão junto com a gente, tornando esse processo possível, né? Isso. Eu fico aqui nessa sala, mas atrás e junto aqui, atrás ou embaixo, ou não sei aqui onde é que a gente está, onde é que as gurias estão, do lado, né, paralelo, em realidades paralelas, está a Ana, a Lu e a V também. Então, todas nós estamos te dando muito boas-vindas, Ângela. Nossa, é um prazer estar aqui. É uma posição diferente, né? Porque normalmente as lives que eu faço, eu estou convidando alguém ou eu estou expondo algum assunto,
ou eu estou falando de algum processo, né, que os meus alunos passam no inglês. Normalmente a gente está falando de algum assunto, né? E eu acho que é a primeira vez que eu estou numa live é para contar a minha história. Então, assim, é um processo diferente, né? É um processo diferente da gente estruturar. Já contei a minha história em outros fóruns, mas não numa live, né? E neste momento de quarentena, onde a gente já fez uma série de reflexões e a convite de vocês, aí para mim é um privilégio, porque, é, por um lado, eu reorganizo a minha história, pego assim, qual é a forma de contar essa história que vai fazer sentido para quem está do outro lado ouvindo, para o projeto de vocês. Então, assim, o projeto de vocês é um projeto muito bacana. Então, antes de começar, né, já dizia assim, por si só, ainda que eu não estivesse aqui falando, só de organizar a história para preparar, já é um processo terapêutico. Então, quando a gente fala, quando tudo que eu já ouvi vocês falarem do projeto de vocês, né, do amor que se realiza, fecha muito com muito que eu acredito, porque assim, eu acho que a gente está nesse mundo para evoluir, né? A gente está nesse mundo para evoluir, a gente está nesse mundo, a gente encarnou nesse planeta, lógico que cada um tem as suas crenças, né? Mas eu acredito pelo menos, que a gente encarnou nesse planeta para aprender o amor incondicional, né? E o projeto Amor que se Realiza tem tudo a ver com esse momento. Então, bacana de ver que vocês estruturaram de uma forma que o projeto vá dando sequência, né, a essa necessidade que existe aí, né? E me sinto assim privilegiada de poder, muita sintonia, diz a Ana. E ali estamos no campo, né? E de fato a gente faz um campo, a gente estabelece um campo. E eu ouvi a tua live, Flávia, quando você falou essa semana, né? A questão da gente estar a serviço de um trabalho maior, né? A gente está atento a esse trabalho. E porque a gente traz os talentos da gente para colocar a serviço de alguma missão, né? Com E quanto certeza, mais com alinhado a gente certeza. está, quanto mais alinhado a gente está, mais a gente consegue se colocar de fato a serviço dessa missão. Então, para mim, assim, é um chamado estar aqui, né? E, e espero que a minha história ajude a cada um dos que estão aqui, né? Sempre ajuda. E me conta então, né? Isso que tu já finaliza, né, na tua chegada, né? Desse engajamento, assim mesmo, né? Com a coisa de poder contar uma história e de olhar para essa história que vai ser contada, né? E contar uma história, contar a sua história é contar uma história, né? É uma Sim, história. sim, sim. E por onde tu começa, Ângela, a contar a tua história? Por onde que tu acha que é legal, assim, contar Tá. sobre essa mulher linda que está aqui agora? O Como que tudo começou? O que eu percebi, assim, são alguns pontos, né? O primeiro é, assim, são muitas vidas numa vida só, né? E aí eu me dou conta, assim, eu tô com 53 anos de idade, e aí eu me dou conta o quanto eu já vivi, quantos momentos diferentes e quantos recomeços, e cada vez que recomeça, né? É uma história nova e é um despertar para lá dos meus que talvez eu não estivesse me dando conta, né? Então, acho que a primeira coisa que me chamou a atenção nessa organização para contar essa história são essas várias vidas numa só, né? E antes de Uhum. cada um desses novos ciclos, houve processos de decisão, né? E o decidir, né, começar um novo ciclo envolve todos os processos, né, de que a gente sabe que envolvem, né? Então, eu acho que é por aí. A Ângela, nossa convidada, para contar um pouco da sua história hoje. É um prazer estar aqui para quem está chegando, né? E para quem está chegando, eu já deixo o convite, assim, sente o chamado e vê se você quer estar desse lado aqui que eu estou hoje. Eu digo assim, é bacana estar aqui, né? Então, voltando ali para o que eu vinha comentando, né? Então, assim, é um processo de decisão. Cada uma dessas novas vidas que começaram nessa minha trajetória até aqui, houve processos de decisão.
com tudo que envolve, né? Qual é o número de vida aí? Essa Ângela que está aqui com a gente agora, tá em qual vida? Qual é o número de vida dentro dessa? Oitava, eu fiz aqui a conta. Oitava! Caramba! Aqui, ó, fiz um mind map, um mapa mental. Uau! Oitava, tá na tua oitava vida dentro dessa vida. Oitava vida dentro que dessa bacana. vida. Então, assim, tu quer começar pela oitava vida? Eu tô curiosa. Pelo começo, né? Começando pelo começo, né? Eu acho assim, é a origem, né? É a origem. Então, assim, meus avós maternos vieram de Portugal, né? Com todos os desafios de começar uma nova vida, né? Num outro país, né? E os avós paternos moravam aqui no Brasil mesmo, né? Mas me chamou sempre muita atenção a história dos meus avós. Duas lindas mulheres. Valeu, Marina. Obrigada, querida. Gratidão, gratidão. E aí eu gosto muito de uma frase que uma das minhas mestras dizia, né? A gente vê no outro o que a gente tem dentro da gente, né? Então, devolvo aí para ti, Marina. Mariana, é a Mariana. É a Mariana. É a Mariana. É a Mariana. Mas tem uma Marina aqui com a gente também. Tá. Então eu confundi. Então, assim, avós maternos, né, portugueses, vindo de um país diferente, começando uma nova vida, né? E meus pais professores, tanto a minha mãe quanto o meu pai, né? Uma família de 4 filhos, eu a única mulher, né? E ainda mais um primo que estava sempre com a gente, era quase como se fosse um irmão também, estava sempre com a gente para cima e para baixo. As viagens que a gente fazia, ele ia junto. A minha tia, mãe dele, ajudava a cuidar. Eu fui dama de honra do casamento da minha prima, né? A irmã dele, que era 10 anos mais velha que ele. Então, assim, e lógico que todos os outros primos, né? Então, eu, assim, a única mulher, a diferente no meio de vários homens, né? Tinha minha mãe, lógico, mas dentro do universo ali de iguais, né? Eu era a diferente daqueles iguais, né? E depois, assim, em frente aos primos, várias primas também. No Rio de Janeiro, né, Ângela? No Rio de Janeiro, né? Isso é tudo no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro capital ou Rio de Janeiro interior? Capital. Interior, assim, subúrbio do Rio de Janeiro, né? Ali no Meier, né? Para quem conhece o Rio. Meier era passando o Maracanã, né? Então, assim, com a relação com as minhas primas, eu falei assim, puxa, agora então tem alguém para trocar, né? Alguém mais parecido. E qual não foi minha surpresa ver que eu era muito diferente das minhas primas. Eu amadureci muito rápido, eu sempre fui muito madura, né? Me olhava, comparava com as minhas primas e eu me sentia diferente delas também, né? Então essa coisa do ser diferente, né? E com todos os desafios que causa esse processo assim de adolescência. Então aí já vai o gancho assim da primeira vida para a segunda vida, né? Do ser diferente. Deu uma falhadinha, mas voltou, né? Tá conseguindo me ouvir bem? O som, eu escutei do ser diferente para me permitir, mas o som, ele tá... Gurias, pessoal, vocês estão escutando bem ou é só entre eu e a Ângela aqui que deu uma travadinha? Como é que tá o som? A imagem também, tu tá meio que se diluindo aqui para mim. Agora voltou, tá voltando. Só alguém diz se tá bom o som, se a gente... Eu te ouço bem, te vejo bem. Eu tô te ouvindo bem agora. Agora eu tô te ouvindo bem. O chat deu Travou. uma parada. Travou. Já voltou? Voltou. Ótimo. Escuto bem. Travou um pouquinho, mas tá escutando. Então vamos lá para essa... Travou, mas voltou, diz a Magda. Ótimo. Oi, Magda. Bem-vinda. Então, tu estava contando dessa transição da primeira para a segunda vida. Que a segunda, eu estou entendendo que já é um processo mais de adolescência. Isso. Então, a primeira decisão foi me permitir não estar tão... Não estava...
o ambiente com as primas. Mas eu tô te ouvindo. Né, entre os amigos. E o que me marcou muito, Magda, prazer estar aqui com vocês. Que coisa boa, coisa boa. Voltou. Sem som. A Magda tá dizendo que tu tá sem som. Agora, vê se vai voltando. Vê se vai voltando. Para mim, ele trava um pouquinho e vai voltando. Travou voz e imagem. E agora travou voz e imagem da Ângela, né? Deve ser, deve ser. Agora tá voltando. É que quem fica anfitriando muito, quando vai ser anfitriada, acontece isso. Isso você sabe, né, Cláudia? A Ângela tá acostumada a ser anfitriã. Aqui sem som, a Ana tá sugerindo que a gente saia e retorne. Tá. Trava um pouco. A Flávia tá estável, até que enfim eu tô estável. É que o meu lugar é aqui mesmo, né, Flávia? Pelo menos no Instagram nesse lugar. Eu vou sair aqui então, e aí vou botar no 4G e volto. Aí vamos ver se no 4G... Tá, tu vai sair, eu não. Então tá, eu vou te esperar então. Daí qualquer coisa a gente derruba a live e começamos de novo nós duas, tá? Tá, joia. Então tá. A Ângela e volta. Bom, enfim, eu estou estável, pelo menos no Instagram. Nesse lugar eu fico estável. É muito bom sentir isso. Vamos ver aqui. Agora é que a Ângela está na transição da primeira para a segunda vida. Deve ter acontecido alguma coisa muito interessante nesse percurso. Voltou. Aqui solicitou, eu vou aceitar. Aceitando. Deve estar cruzando o corredor do tempo e espaço. Chegou! Vamos ver agora, como é que tá agora? Tá bom? Para mim tá bom. Tá. E a imagem melhorou pra caramba, assim. Ah, que bom, que bom. Enquanto tu estavas fazendo esse processo, eu disse para as gurias aqui, que a gente estava na transição da primeira para a segunda vida. Deve ter acontecido algo muito interessante nesse período. Deve ter muita coisa para refletir, além do que eu já refleti nessa transição, né? Mas agora tá ótimo. Ótimo, ótimo, diz a Lu. Marina também tá dizendo que tá bom. Então vamos lá. Até já é um gancho que agora, de agora em diante eu vou fazer as lives no 4G em vez de fazer no Wi-Fi. Mas então, né, aí nesse processo assim de adolescência, eu me lembro que me marcou muito foi quando no meu colégio eles criaram, quando eu fui para a oitava série, eles separaram, criaram a turma 80, que era uma turma com os melhores alunos do colégio. Então isso me marcou muito, primeiro, né, por me afastar daqueles colegas que vinham comigo na quinta, sexta e sétima série. Tu né? fazia parte da turma 80? Eu fazia parte da turma 80. Gente! Estava entre os melhores, né? Então aquela coisa assim, falei assim, gente, que honra, né? E num primeiro momento aquele estranhamento, né? A mudança que é forçada, a mudança que vem de fora, que você não gosta e que muitas vezes acaba se tornando a melhor coisa que podia te acontecer na vida, né? Então tem decisões que a gente que toma, né? E decisões que tomam por nós. E quando a gente abraça a decisão, ali, assim, é um grupo que até hoje a gente se fala no WhatsApp, a gente já tem um grupo no WhatsApp, quando eu vou ao Rio a gente se encontra. Então, assim, é muito bacana. Ontem, inclusive, foi a formatura do filho de uma das minhas amigas, né? Então, é muito, muito legal esse processo todo. E foi a primeira vez que eu me senti entre iguais.
Eu sentia ali que as coisas que eu pensava tinham eco do outro lado, tinha valor no que eu estava dizendo, no que eu estava contando, no que eu pensava, né? A gente brincava que a gente fazia filosofia de botequim sem beber. É aquela coisa de bem de adolescente mesmo, de estar entendendo o que está acontecendo com a vida, né? E Quantos aí, anos, Ângela, mais ou menos, tu lembra? ali a gente tinha o quê? 14, 15 anos, né? Era o processo ali, variava, né? Era 13, 14, 15 anos, né? Mudança que vem de fora e que acaba sendo a melhor coisa que podia acontecer na vida, muito sentido isso. E é bem isso, é quando a gente aceita, né, a mudança que está por vir, né? E aí eu me lembro que depois ali, aí, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, né? E aí, ó, óbvio, né? Aquela coisa do faculdade. E agora? Né? Então, para mim era, puxa, o que que vai vir agora? Porque se isso foi bom, né? Era quase como se aquela coisa de não querer sair desse ciclo, né? Não querer ir para o próximo Sim. ciclo. Mas esse processo ali de adolescência foi um questionamento muito grande do que eu queria fazer. Porque quando eu era criança, era aquela coisa assim, eu vou ser professora. Era o lógico, era o óbvio, era o natural, né? Totalmente a ver com Ainda mais filha de professor e de professora, né? exato, exato. E Tipo, de rodar mimeógrafo, né? Para quem tem a minha idade, já passou por mimeógrafo, aquele aquele cheirinho de cheirinho álcool. delicioso de mimeógrafo. Isso, de rodar mimeógrafo para minha mãe, né? Então, todo esse processo era a coisa mais natural. Mas em algum momento ali na minha infância, eu me lembro de eu dizer assim: não, o professor não ganha bem, não ganha dinheiro, então não vou querer ser professora. E aí eu fiquei muito tempo sem saber o que eu ia fazer. Quando chegou ali no segundo ou no terceiro ano, foi onde eu me dei conta, né? Que eu tinha um raciocínio lógico muito forte, né? E que informática estava recém começando, e aí foi onde eu escolhi fazer informática, né? Então aí já é a terceira fase, essa fase da faculdade, né? Agora tinha uma coisa muito muito curiosa aí nesse processo. Então o primeiro deles era seguir o coração, né? E ali, lógico, aquilo ali não estava consciente. Seguir o coração, que era ser professora, que é o que eu faço hoje, né? Ou seguir a razão, se é a questão da grana e tudo mais, né? E Então, tu é colega da Lu? Tu é colega de profissão da Luciane? Tu é da informática? eu fiz informática, eu sou formada em É? informática. Sabia que a Lu também? Não Sabia que a Lu sabia, também? não sabia. Aham. Vocês são colegas de profissão. Que legal, mas a Desculpa, Lu, só. mas a Lu ainda A exerce, Luciane, a Luciane ainda exerce a profissão ou não? ela analisa outros sistemas agora, Ah, segundo a Ana Paula. ai, que legal. Eu brinco, né, Desculpa, que eu mas saí de enfim. programação de computadores para ajudar as pessoas a programarem as próprias mentes, né? Então, vocês são colegas. Exato, exato. Então a primeira Abel também tá entrando aí, que legal. E então, assim, Bem-vinda, nesse Bel. processo de escolha da profissão, né? Então teve aquela coisa assim, sigo o que é o meu talento mesmo, a minha missão, ou vou atrás do que dá grana, né? Agora, neste processo também, eu me lembro que teve uma coisa bem marcante, porque eu sempre sabia, desde nova, aquela coisa que eu queria ser mãe, isso eu sabia, né? A outra coisa que eu sabia que era muito forte, assim, eu buscava, né, aquela parceria afetiva desde nova. E dentro daqueles relacionamentos curtos, relacionamentos rápidos, e eu rapidamente sabia, não, não é por aqui, não é por aqui. E num dado momento ali, eu falei assim, tá, talvez então eu nunca encontre. Então eu vou ter que achar, né? Vou ter que me realizar na profissão. Era quase como se fossem duas coisas antagônicas, né? Duas coisas Uma que não... compensação. Isso, Uhum, isso. uhum. E o bacana também, assim, onde eu aceito a possibilidade de que a vida vai ser diferente do que eu imaginava, eu entro de cabeça e mergulhei na informática, gostei, conheci o pai do meu filho, né, na informática, né? Então é aquela coisa assim, onde você desiste, mas você quer, mas você não fica tão preocupado com isso, é onde as coisas acabam acontecendo, né? Então foi muito bacana. Então aí eu já estou no terceiro ciclo, né? Essa coisa da faculdade já é a terceira vida numa só, né? Que, pelo jeito, a faculdade veio várias vidas, né? Porque tu diz, fui fazer faculdade, conheci o pai do meu filho. Então tem um relacionamento e um filho, né? Isso, isso.
Então, ali foram 3 anos até o meu filho nascer, né? E a Fazendo faculdade e se divertindo também. Sim, sim, sim. E foi ali bem segundo ano já de faculdade, né? Tu já Então, ficou grávida? eu engravidei, eu já tinha terminado quase todas as cadeiras, eu já estava estagiando na empresa que eu fui contratada, né? Agora eu não me lembro se eu fui contratada antes de engravidar ou depois, agora eu não me lembro, mas eu já estava estagiando na empresa que eu trabalhei, né? E que eu fui, foi o meu primeiro emprego mesmo foi nessa empresa. Os outros tinham sido estágios, né? Então, a maternidade também foi uma decisão delicada, né? Porque eu não estava casada ainda, aquela coisa do casar e agora como é que fica. Mas uma certeza muito forte que eu tinha era que eu queria ter meu filho, né? Independente de como é que ia ficar a relação, né? E o mais doido é que era uma relação muito, muito bacana, né? Apesar desses desafios todos, era uma relação muito bacana. E um dos receios que o pai do meu filho tinha é que ele já sabia profissionalmente que ele queria estudar fora. E eu talvez, se eu não tivesse engravidado, eu não tivesse ido lá para fora. Né? Eu morei na Califórnia, né? Então ali foi uma primeira, uma decisão forte também, né? Que é essa coisa assim, onde eu digo para ele, eu falei assim, não, mas o fato da gente ter filho não significa que vai impedir de você ir lá para fora, a gente vai, né? E ali me ajudou a bancar então vamos, e dar a força para ele que eu dei, né? Então, esse foi um outro processo bem delicado, né? De bancar essa decisão, né? Quando eu engravido, não foi em seguida, ainda levou, quando a gente foi de fato para a Califórnia, o Alexandre já estava com 2 anos e meio, né? Eu nem sei como é que a gente está de tempo, não, tá? Pelo visto, tá indo bem. Ah, a gente tem tempo ainda, a gente tem meia hora. Então, agora, e o bacana foi o seguinte, o processo a maternidade, o processo de estar grávida foi uma das melhores épocas da minha vida. Eu me lembro assim todo mundo fala, porque a gravidez isso, a gravidez aquilo. Nossa, eu não me lembro de nada ruim da época de gravidez, sabe? Aquela coisa que curtindo cada momento e tudo mais. O único desafio foi depois, né? Depois o voltar a trabalhar, eu não queria ter voltado a trabalhar. Eu precisei voltar a trabalhar porque precisava botar grana em casa, né? Naquela época já era a realidade, né? Então ali eu me lembro e tudo processos assim muito inconscientes, né? Tanto que eu voltei a trabalhar, na época eram 4 meses só de licença maternidade, né? E mais um mês de férias, então eu fiquei 5 meses, pude curtir aqueles 5 meses ali com meu filho. E depois não voltar a trabalhar, eu me lembro de estar com tontura, né? E aí de ir no médico, o médico dizia assim, é estresse. Eu falei assim, mas eu tô recém voltando a trabalhar, eu estava em casa, não tem estresse, né? Na minha Em ingenuidade, casa não tem estresse. na minha ingenuidade, né? Aí eu sei Carol, bem-vinda, Carol. aí eu sei que É. nisso o médico falou assim, tá, mas você deixou teu filho em casa e voltou a trabalhar, isso é um estresse. Aí foi onde eu me dei conta de fato, né? Da decisão que foi diferente. Eu precisei tomar uma decisão diferente do que o meu coração andava naquele momento. Mas então, assim, por mais que até hoje eu diga, né, segue o coração, né? Agora, assim, até que ponto, né? Tem um equilíbrio aí, né? Então ali foi uma decisão forte também e marcante, né? Depois aí já começa então a maternidade é a quarta vida, né? É a quarta vida. Quarta vida. O E Alexandre, a partir do a Alexandre, partir do o Alexandre Alexandre chega na tua quarta vida. isso. Ele dá início à quarta vida, A né? quarta vida. Uhum. E, e coincidência ou não, eu sou a quarta filha, né? Porque embora sejam 4 filhos, teve minha mãe teve uma gestação antes do anterior, né? Que não vingou, né? Uhum. Viveu. Uhum. Então eu sou a quarta filha, né? Enfim.
Depois, então, aí é onde começa o processo de ir para a Califórnia, né? Então, a vida na Califórnia foi um novo recomeço também, né? Começar num país diferente. Eu já falava inglês, né? Mas com pessoas diferentes. Era a primeira vez que eu estava saindo do Rio, que eu estava me distanciando tanto da minha família, né? Então, foi um recomeço também, né? E aquela coisa também de, por outro lado, assim, de ter esse tempo ali logo no início, né? Aquela coisa quando o que a gente quer materializa, né? Eu queria ter tempo com meu filho. E a saída para a Califórnia me permitiu, porque eu não Uau, podia claro, trabalhar de cara, porque eu não tinha o visto que eu claro. tinha, eu não podia trabalhar, né? Então me permitiu ter esse tempo. Quantos desafios essa etapa na Califórnia? Foi um desafio. Sempre tive assim muito apoio. E isso é uma das coisas assim que eu mais me orgulho, assim, são as pessoas bacanas que eu tenho à minha volta, né? E até hoje, né? Eu acho que eu não estaria aqui falando com vocês se eu não tivesse esse privilégio de estar com pessoas bacanas à minha volta, né? Então lá na Califórnia também muitos brasileiros muito bacanas, né? Alguns eu tenho contato até hoje, né? Garota, eu vou para É, Califórnia. a Mariana escreveu isso e eu tava imaginando assim, tu, o pai do Alexandre e o Alexandre cantando pros pais de vocês, mamãe, eu vou pra Califórnia, com um bebezinho de 2 anos. E o mais louco do processo todo, eu me lembro de estar conversando com uma amiga minha, essa que o filho se formou agora ontem, né? Eu tô dizendo para ela, eu falei assim, eu não quero ir, sabe? Para que eu vou fazer lá, sabe? Aquelas coisas assim de frente a uma grande decisão, frente a um novo ciclo, bate uma série de medos, dúvidas, inseguranças e tudo mais, né? E na época não era tão comum assim as pessoas irem para fora. Ela falou assim: "Tu tá louca? Imagina, tu vai para lá, tu vai voltar e vai ter assim várias oportunidades quando você voltar, não sei o que e tal. Tem mais é que abraçar isso." E aí eu me lembro que ela me deu uma força para eu ir, né? Então é bacana de olhar para isso tudo, né, e dizer assim, puxa, o Tony Robbins é que fala, né, nos momentos de decisão que o nosso destino é traçado, né? E de fato, Isso aí. cada decisão que a gente faz, né, onde portas novas se abrem que de outra forma não se abririam, né? Claro, claro. Então foi muito bacana. E depois trabalhar lá também, imagina, formada em informática, né, trabalhando dentro do Vale do Silício, né? Então não podia ser melhor, né? Todo o boom de internet, né, startups e tudo mais, né? Bah, muito verdade, nos momentos de decisão que o nosso destino é traçado. E, e aí depois, assim, em frente a essa movimentação toda, né, da gente, de eu trabalhando lá, né? Depois, né, o pai do Alexandre terminou os estudos, começou a trabalhar também, então os dois recebendo em dólar, né? Ah, tá, então agora a gente consegue juntar uma grana para quando voltar para o Brasil, para a gente conseguir ter a casa própria, né? O sonho da casa própria, né? História incrível, obrigada, Elisa. E Elisa isso amada. é a beleza desse projeto do Amor que se realiza, né? E dessa iniciativa de vocês, né? Da história, né? Até a frase que vocês têm, o mantra que vocês têm é muito legal, que agora não me veio à mente. Tua história é ponto de partida. Ou é uma jornada para pessoas com coragem de assumirem suas histórias e irem além. Porque é muito disso, né? Quando a gente abraça a nossa história com tudo que veio e olhando para tudo para as coisas que não foram tão boas assim, mas que trouxeram aprendizado, quando a gente bota esse foco no aprendizado, a gente não fica mais preso na história e a gente consegue ir além, né? Pelo menos é o que Pois eu é, com tenho. certeza. Mas aí vocês moraram quantos anos na Califórnia? Foram 6 anos e meio. 6 anos e meio. 6 anos e meio. O Alexandre chegou a estudar lá. Sim, sim, ele foi alfabetizado lá. Ele Chegou foi lá, alfabetizado em inglês. foi Ele foi alfabetizado em alfabetizado em inglês. inglês. Legal, Era um legal. barato, porque a gente falava com ele, né? Fazia perguntas para ele em português e aí ele respondia, ele repetia a pergunta em inglês para depois ele dar a resposta.
os esquemas de organização sináptico orgânicos, né? Ele fazia a tradução consecutiva, né, da pergunta e depois ele dava a resposta. Tem histórias muito bacanas desse processo todo dele também, né? Então, depois aí vem um outro momento, como eu vinha dizendo, né? Cada nova vida, né? Cada novo ciclo tem uma decisão aí, né? Então tinha uma grande decisão que é voltar para o Brasil ou continuar lá, né? E não foi uma decisão muito fácil, porque por um lado a gente sabia que queria voltar e tudo mais, mas tinha vários apelos lá, né? Que era interessante também ficar lá, né? Mas não tinha como. Financeiramente não tinha como continuar lá, não era sustentável, ou se fosse sustentável, não seria honesto, né? Por exemplo, a gente foi com bolsa do CNPq, né, pro pai do Alexandre estudar. E aí, assim, uma das hipóteses seria, continua lá e vai enrolando aqui o CNPq para pagar. Eu falei assim, não, isso para mim não cabe, né? Nem para mim, nem para o pai dele. Dar um balão, né, não seria justo. O combinado era voltar, devolver para o país, né, a grana que o país investiu, né? E de fato, né, o pai dele é professor da Federal, então ele está devolvendo, né? Já mandou várias pessoas para fora também para estudar lá, então de qualquer forma tá devolvendo. E se eu não tivesse voltado, a gente não estaria aqui, né? Não, né? Exato. Nem estaríamos lendo a Mucara, né? Exatamente. Está sendo outro processo muito bacana, né? Chifra. Que chifra? O que é chifra? Qual é a tradução de chifra, tu sabe? O chifra. Ângela. Eu não sei, vou pedir para Mariana dizer. Porque chifra, para mim, é aquela coisa assim, puxa, que chique, né? Eu acho que é essa leitura que eu faço do chifra, mas não sei se é isso. Que beca. Mas e aí, chega então toda chifra, que tri. Que tri. Oi, Arleide, tudo bom, querida? Bem-vinda. A Arleide entrou agora. Então chega volta da Califórnia para o Brasil e aí entra na quinta vida. Aí já entra na. Ou a quinta vida foi na Califórnia? A quinta vida foi a Califórnia, né? Então a sexta quinta vida foi a Califórnia. Brasil, né? A sexta vida é essa volta para o Brasil. E aí um novo recomeço também, né? Retomar as conexões com a família, viver com a família próxima, porque na volta para o Brasil a gente volta para Porto Alegre, né? Quando a gente saiu do Rio de Janeiro. Então foi Rio de Janeiro, Califórnia e Porto Alegre. Eu brinco que a Melissa também seja bem-vinda. Nini, também entrou a Nini, bem-vindas. Então, nesse processo, eu brinco que o pai do Alexandre, ele me convenceu a ir para a Califórnia para eu poder aceitar vir para Porto Alegre, porque talvez eu não tivesse vindo direto, né? Imagina esse frio aqui, né? Foi uma boa tática dele. E muito legal, então, assim, essa volta para o Brasil, né, de agora, então, conviver mais com a família dos in-law, né, quando a gente diz em inglês, né, os in-law, né. Então, é uma realidade diferente, né, e trabalhar de casa, quando eu voltei, eu estava trabalhando de casa, imagina, naquela época, né, agora, todos esses desafios de trabalhar com toda a tecnologia que a TI já tem, né, para fazer home office. Lá naquela época não tinha essa tecnologia toda, né? Adorei a volta, acho que é da volta da Ana caiu e voltou. Não, eu acho que ela gostou da tua volta da Califórnia para Porto Alegre. E é bem isso. Quem que eu conheço? A gente não. E eu também, porque eu fico assim pensando, puxa, que vida que seria, né? Seria uma vida totalmente diferente. Fora os outros processos de decisão que passaram batidos agora, né? Agora alguns deles vêm aqui à mente, né? Então a gente só é quem a gente é hoje a partir das decisões que a gente toma, né? Então é muito legal.
E aí, nessa questão da volta pro Brasil, né, eu consegui realizar um outro grande sonho, que era ter o apartamento próprio, né? Então, com a grana que a gente economizou lá, a gente conseguiu voltar. Não é da Califórnia para Pô, a Flávia me conhece. Vou para Porto Porto Alegre, Alegre, tchau. tchau. Ó, a Mariana é das Deu para minhas. ti. A Mariana é das minhas. A Ana brinca que eu sou como é que é tudo que fala eu lembro de música, né? A Mariana já Vira virou assim. música. A semana que vem nós vamos cantar aqui. Criar a trilha sonora das lives do Amor que se realiza. Mas Então, aí chega em Porto Alegre, o pai do Alexandre foi dar aula e tu voltou para o teu trabalho ainda como analista de sistemas, como sim, programadora, como programadora. na linha da tua primeira profissão. Isso. Ali ainda estava dentro da. E a Mariana também Spotify, legal. E ali dentro ainda da TI, né? Trabalhando para a empresa que eu trabalhava lá, só que totalmente trabalhando de casa, sem infraestrutura, processos de decisão, né? Mudanças de projeto que aconteciam lá que eu não ficava sabendo. Então, assim, foram as coisas que começaram a me deixar desconfortável de estar trabalhando de casa. E sentindo Aí, falta. só para eu entender, porque eu tô achando muito interessante, tu volta da Califórnia, mas continua trabalhando Isso, para a empresa que tu trabalhava lá. Que isso. legal, que legal, Foi que um legal. processo muito bacana, né? De voltar e de conseguir estar trabalhando lá. Para eles foi uma vantagem, porque eles reduziram a despesa que eles tinham comigo, reduziram, caiu um terço, né, do que eu recebia lá. Ainda assim, para valores aqui de Brasil, era bastante grana, né? E deu essa base também para a gente terminar de pagar o apartamento que a gente estava recém comprando, né? Então foi um processo das coisas foram se alinhando bem direitinhas, né? Eu digo que quando a gente está alinhado com o nosso coração, as coisas vão acontecendo, né? Quando a gente se desalinha por algum motivo, né? Aí os resultados aqui fora parece que vão mostrando pra gente, muda o curso, Aí vão muda o curso. dizendo, volta pro coração, volta, 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 né? Exato, exato. Então, aí depois, aí eu nesse processo, né, de começar a ver que a empresa que eu estava trabalhando lá, isso não estava mais me agradando, né? Aí que eu comecei a procurar oportunidades aqui em Porto Alegre. Eu não tinha uma rede de contatos boa aqui em Porto Alegre, não tinha Sim. morado aqui ainda, né? Então, ia atrás dessa rede de contatos, e até foi uma pessoa que eu conheci, que trabalhava numa consultoria na Stefanini. Conheci numa das viagens que eu fiz pelo trabalho, né? E aí, através desse contato, coloquei o meu currículo lá, falei, ó, tô botando meu currículo no mercado, queria saber se vocês têm alguma oportunidade. E aí, eles estavam recém colocando, o Leandro também entrou, bem-vindo, Leandro. Ó, temos Oi, homens também aqui Leandro, bem-vindo. temos homens Tem nessa live mais, também, tem mais tem gente. homens também, Uma outra pessoa, entrou um que eu não lembro o nome agora, mas que vai, bem-vindos. que bem-vindos, isso. E o bacana é isso, que a parte do projeto de vocês desse ano tá incluindo homens e mulheres, né? Então, Sim. nesse processo, então, foi onde eu coloquei o meu currículo. A Stefanini estava recém-Gelson também, seja Ó, bem-vindo. E, nossa, como o tempo o passa rápido. Gelson 15 minutos só de tempo restante. Gente, 15 minutos e a gente tá na sexta vida. A gente tá passando da sexta para sétima, eu imagino. Isso. E aí, Troca de trabalho. na verdade, assim, a Dell ainda está dentro dessa sexta vida, né? O procurar oportunidades, a oportunidade que surgiu foi a Dell. A Rafinha também, seja bem-vinda, Rafa. Rafa já conhece muito também dessa história. Mas depois vai ficar gravada também, dá para ver desde o início, né? Então, assim, nesse processo de entrar para a Dell, foi onde eu dei vazão a dar atenção para minha carreira, que até então a minha carreira era assim, era ser mãe, a minha prioridade era ser mãe, ser esposa que estava acompanhando, né? Ali, quando eu entrei para a Dell, foi onde de fato, eu falei assim, tá, agora está na hora de eu
olhar para minha carreira. E aí foi um crescimento muito rápido lá na Dell, de liderança, de assumir gerência, né? E até um determinado momento onde eu entrei em crise, né? Uma série de coisas, muita pressão, a gente trabalhar muito, de dar pouca atenção, né, em casa. E esse processo todo, assim, quando tem algum desequilíbrio, né, a vida vai achando uma forma de reequilibrar, né? A gente vai sentindo que tem alguma coisa que não está legal e vai atrás de buscar o que está faltando, né? E aí eu me lembro que eu fui fazer terapia. Aí no processo de terapia eu tinha duas crises, né? Era a crise com a profissão e a crise no casamento. E aí Ave Maria. trabalhando isso tudo. Eu brinco que eu sempre fui Bom, precoce. chegaram juntos, né? Chegaram na faculdade. Exato, exato. Tava E aí conectado desde o início. eu brinco que eu sempre fui precoce. Então eu vivi a crise dos 40 precocemente, né? Porque eu acho que eu não estava com 40 ainda quando começou essa crise toda. Então, nessa movimentação toda, a primeira decisão foi a separação. Foi bem dolorido, foi um processo bem dolorido mesmo. Por mais que conscientemente, né, racionalmente, é isso que tem que ser. Aqui quando a Ângela fala da separação, deu uma questão aqui no som e a gente está de novo, voltou. A gente está na transição de vida, falando da separação, dá uma travadinha também. Então, as duas travadas pra gente trabalhar na terça-feira, Flávia. Se a gente se a gente for observar, eu tô atenta, as transições mais impactantes foi da infância para a adolescência. Pelo que o sistema aqui está dizendo. E, obviamente, né, dessa transição do casamento também, né, da separação e da profissão, tudo isso. Então, E aí tu tá entrando na tua sétima vida, que é a crise profissional e a crise conjugal, te convidando a fazer um replanejamento, um repensar, uma mudança de rota, enfim. aí até assim juntei, eu falei assim, não tem por que classificar essa fase entre o divórcio e a decisão de sair da Dell como uma vida. Não, é tudo junto, tudo no mesmo saco. E aí a sétima vida que eu considero mesmo foi depois de separada já, de eu olhar, né, para a minha carreira, para o que eu queria para mim de trabalho, de missão, né, de ver que de fato o meu foco não estava na TI, na tecnologia, o meu foco estava nas pessoas, trabalhar com as pessoas. E aí volta lá, assim, a Ângela, adolescente ainda morando com os pais, de estar subindo, eu morava numa rua de ladeira, né? Tá subindo ali a rua de ladeira. A primeira paradinha ali era uma senhorinha que morava ali e que ela sempre parava, eu parava ali para conversar com ela. Ela me contava um monte de história. Ah, como é bom conversar contigo. A coisa de ouvir as histórias, né? Então, e aí eu voltei, aí foi onde de fato que história pessoal linda. Obrigada, Mariana, que delícia. E aí onde eu voltei, né, para esse movimento, eu falei assim, tá, então o que que eu quero para mim? E te conheci na sétima vida, isso mesmo, Ana. Me conheceu na sétima, isso. A Ana ainda me conheceu na sétima. A Flávia já conheceu Eu te conheci na oitava. A Flávia já conheceu na oitava. Então, depois, né, desse processo, né, de fazer formação em coaching e descobrir, puxa, é desenvolvimento humano que eu quero, né, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero colaborar com as pessoas nos processos delas de transição, né, para elas se conhecerem mais e talvez não sofrerem as coisas, os percalços que eu sofri, né, mas a gente aprende o que precisa aprender, que é para poder ajudar as pessoas também, né? Então. Não tem atalho, né? Não tem atalho. E o grande desafio dessa questão assim de ser empreendedor, né, é você sair daquela coisa de ter um salário fixo todo mês e agora sim é você quem batalha. Ou se você batalhou, você conquistou clientes, você fez a tua reputação, o resultado vem. Se você não conquistou, não vem, né?
ou se daqui a pouco, assim, dá preguiça por motivo A, B ou C, né? Às vezes, dentro de um emprego, você tem aqueles dias, assim, meio de fazer corpo mole, né? No empreendedorismo não tem como, né? Você tem que estar ali atento o tempo todo e produzindo, né? Então, esse é que é o grande desafio. E vindo de uma família, né, de pais professores, né? Meu pai, inclusive, é funcionário público, né? Aquela coisa toda de estabilidade, né? Imagina, anos 60, né? Estabilidade era a chave. É uma transição. Ah, a Aninha entrou, oi, Aninha, bem-vinda. É uma transição gigante, né? No sistema familiar também, é uma coisa de marcação de uma história nova, né? De deixar um padrão ancestral, né? E Isso. começar outro, né? Embora, assim, se eu for olhar, né, o meu avô português. Olha só, a gente tem 10 minutos. A gente está entrando na sétima para oitava. Oi, Edson, bem-vindo. Exato. Então, nesse movimento, né, embora eu tivesse exemplos de empreendedores, né, o meu avô saiu de Portugal, o português, quando vem para o Brasil, ele faz o quê? É quitanda, né? É empreendedor, né? O meu tio, irmão da minha mãe, né, teve empresas, né, empresa de plano de saúde, empresa de processamento de dados, né? Então, eu tinha esses modelos, mas não ficaram tão registrados. Aí, agora, nesse processo de empreendedorismo, é onde a gente resgata esses modelos que eu já tinha, né? E vou atrás de outros modelos também. E um modelo que eu tive, né, foi nesse processo de sétima vida, foi eu vou entrar dentro de uma empresa que começa uma live em seguida, a gente entra, Elisa. Mas agora Tá, pode ser. O principal eu acho que já está por vir, né? Porque eu já tô entrando aí na oitava vida, que é o momento atual. Aí dá para continuar com calma, diz a Elisa. Então tá, vamos. Se tu acolhe isso, Ângela, eu por mim tô de boa. Se as gurias também concordam, a gente te escuta nessa sétima vida e tu termina a tua oitava, que é onde tu tá agora na próxima live. Pode ser também, pode ser também. Então tá, ó, a Marina já topou. É por isso que eu confundi, tem a Mariana e tem a Marina. Isso. Uhum. E nesse processo, então, de empreender inconscientemente, né? A Preta, eu concordo. E nesse processo de empreender, a gente inconscientemente vai achando as respostas. E uma resposta que eu achei foi ser sócia de uma empresa que já estava em andamento. Então, já tinha uma estrutura, né? E aí é a sétima vida, né? É ser sócia de uma empresa, numa escola de. A sétima vida é tu, só desculpa para situar aqui, a sétima vida é tu, pós-crise, organizando o que tu vai fazer, já entrando na questão do mundo empreendedor. Isso, então foi essa entrar, né, para a área de desenvolvimento humano, a sétima vida é essa transição de entrar na área de desenvolvimento humano. E também já separada do pai do Alexandre. Isso, a separação veio primeiro, né? Depois da separação, não muito depois, veio a decisão, né, de ir para a área de desenvolvimento humano. Bem-vinda, Ângela. Eu acho que a outra, a Cassandra também entrou. Eu acho que uma que entrou ali é a Ângela também. E então, a primeira decisão ali da sexta para a sétima vida, onde eu tomei a decisão de sair da Dell, né, e ir para a área de desenvolvimento humano. E nesse processo de ir percebendo o que eu tenho de qualidades, o que eu tenho de habilidades, o que eu não tenho, né, para estar por conta própria, foi onde eu percebi. Eu falei assim, gente, eu preciso de apoio, eu preciso de parcerias que complementem o que eu não tenho, né? E aí a Cassandra, que entrou agora, ela inclusive me conheceu lá na sétima vida também, né? Dentro da Escola Livre, onde eu fiz a minha formação em programação neurolinguística,
onde eu recebi muito incentivo para eu ir para a Califórnia fazer as 3 formações que eu fiz lá em PNL, né? Conheci lá na Califórnia, foi onde eu conheci o Robert Dilts, aqui nos 2 mestres, assim, fantásticos, né? E todo o processo, então, né, de estar dentro de uma empresa estabelecida, mas aos poucos, né, com a continuação, eu fui percebendo que tinham alguns valores que não estavam mais fechando. E a minha missão, ela é muito além de só a programação neurolinguística. E é onde a missão vai desvinculando, o mais sensato é cada um seguir seu caminho mesmo, né? Então, hoje eu Uhum. acabo atuando, né, como trainer em PNL numa outra escola de PNL com a Milene Vargas. Então, é bacana poder dar vazão também a todo esse conhecimento de PNL que eu tenho, sem o peso, né, de estar montando turmas de programação neurolinguística. Eu posso expandir mais o meu leque, né? Então, eu venho sempre nesse caminho Uhum. de buscar expandir, de buscar liberdade, né? Então, a transição da 7ª vida para a 8ª é justamente essa decisão, né? De abandonar essa sociedade que eu tinha, né? Teus talentos estavam se transbordando. E a Ana me conheceu antes ainda de eu tomar essa decisão. A Ana conheceu antes ainda de eu tomar essa decisão de sair dessa sociedade que eu estava, né? Então, e o bacana, assim, nem sempre a vida vai do jeito que você sonha, né? Às Não, vezes não, não. a vida vai para você desenvolver melhor ainda o que você traz, né? A tua missão, né? Às vezes a gente desvia um pouquinho, a vida dá um jeitinho, volta pro teu caminho. Errasse o caminho, recalculando a rota, Recalculando a rota, né? recalculando. Vou ter que vir fazer o recalculando. Recalculando. Quanta Quanta coragem. coragem, diz a Aninha. E a coragem, né? A Ana que falou, né? A coragem é agir com o coração, né? Então, quando a gente se conecta com o coração, a gente acha a força para ir na direção que a gente precisa ir, né? Mesmo que seja uma mudança de rumo, né? E com todos os desafios que tem, porque cada recomeço você abraça, né? Eu até abraço bem, depois que passa, que eu olho, o que eu deixei para trás? Então tem isso, né? Tem isso, e talvez essa coragem seja daí, de não pensar muito, não, né? Viver e não ter vergonha. A Mariana já tem mais uma música, Viver e não ter Outra vergonha. musiquinha. Ai, como é Mas e teu jeito? aí, assim, né? A gente tem 2 minutos, né? E eu acho que seria. Eu tenho uma. Que linda essa analogia que vocês fizeram das vidas em uma vida. É legal, né, Marina? E se tu parar pra pensar, Marina, tu deve estar também, sei lá, pelo menos na 3ª ou na 4ª vida, tu deve estar. Poder nascer de novo sem precisar morrer, né? É, E acho que esse é um grande aprendizado, assim, que a gente pode se oportunizar, né? Perceber que dá para nascer de novo sem precisar morrer, exato. né? Sem precisar esperar todo um processo que a gente nem sabe muito bem por onde que passa, né? É, Salva as crenças de cada um, né? sim, Sim, sim. fazendo os cálculos aqui, diz a Marina. Mas eu tô com vontade, assim, de perguntar, né? Então, pelo que eu tô entendendo, a gente ainda nem chegou no inglês, né? Porque tu também dá Sim, aula de inglês. sim, sim. E pelo que eu tô entendendo, tu estás no início da tua 8ª vida. Isso. Eu já estou assim no terceiro ano da 8ª vida, né? Eu tô No completando terceiro. agora maio, coincidentemente, foi onde eu tomei a decisão, né? De Marcos também seja bem-vindo. Foi Oi, onde eu tomei a Marcos. decisão de sair, né, dessa empresa e e criar, né, fundar o English Experience, né? Acabando aqui voltando. Linda essa live, diz a Magda. Ah, Obrigada, Magda. Pessoal, Ângela, vou te pedir licença.
A Magda é uma querida, a gente é amiga. Olha só, gente, são 21 horas. E eu acho que se a gente começar a desenvolver um assunto, vai cair a live e a gente vai ficar pendurada. Então, a minha sugestão, nós estamos com 17 pessoas na sala. A minha sugestão é que a gente derrube a live, tá aqui 28 segundos, e aí a gente volta para falar dessa oitava vida e desse tempo de agora. Pode ser? Pode ser. Então a gente não está acabando, a gente vai voltar. Voltaremos! Voltaremos! Ela vai voltar, seguindo na música da Mariana. Voltamos. Conseguimos eu demorei um pouquinho também, porque eu cumpri os requisitos burocráticos para salvar o vídeo. Tinha que achar uma capa que nós duas não tivéssemos de olho fechado, porque as fotos apareciam nós duas de olho fechado. Sim. E botar o título, tudo ali, então, mas já tá certo. Já botei lá no IGTV. Que legal. Agora, depois a Ana baixa e a gente passa para o YouTube também, porque daí a gente tem no IGTV e no YouTube. E tem uma coisa legal aqui, enquanto a gente estava te esperando, que eu contei para as gurias, que no próximo sábado a gente já sabe quem vai vir, né? Que é a Mariana. A Mariana Spotify. A Mariana Spotify. Sábado que vem vai ter baile. Que legal. E aí eu falei assim, quem tiver vontade, no próximo sábado a gente já tem quem vem, mas no outro a gente imagina que ainda vai estar de quarentena, né? E quem quer vir? Isso. Aí a Marina parece que vai vir e a Elisa, Elisa, como tu não tem história? Tem um monte de história linda. Então eu acho que a gente já tá entrando aqui, é isso aí. Todos que estão aqui são convidados. Quem sentir vontade, não precisa dizer aqui agora, pode durante o período aí mandar um direct para nós, né, também, que a gente... a Marina topou. A Marina também então a gente tem sábado que vem a Mariana e no outro sábado a Marina. Só os nomes, Marina e Mariana. Botar uma dupla. Então, que legal. Mariana. Ai, mas são os nomes tão lindos, adoro esses nomes. Bom, mas sertanejo também pode ser bom, né? Exato. Então, Ângela, já agora aqui, de boa, na segunda live. De boa, na segunda live, live sábado, parte 2. Tu vê, sabadão, hein? Não é sabadão, é sabadão. Sabadão. Então, assim, a gente ia falar alguma coisa. Não, bem no processo, né, de migrar da sétima vida para a oitava, né? Isso. Onde eu fui percebendo que os valores já não estavam mais tão alinhados e que a missão, principalmente, né, o meu foco era muito mais, meu foco é desenvolvimento humano, né? O meu foco não era tanto somente a programação neurolinguística. E aí é que entra a oitava vida, essa coragem de sair dali, né? Sair da onde eu estava para criar o English Experience. E nesse processo ainda, quando eu era sócia da Escola Livre, a Gabi entrou, não sei se a Gabi ainda tá participando. Gabi, se estiver aí, dá um joinha aí, porque a Gabi também assistiu a apresentação que eu fiz, né? Quando eu estava saindo da Escola Livre para abrir o English Experience, houve um processo ali de apresentar produtos, né? Produtos de quem fazia parte da escola. E eu me lembro ali, eu falei assim, puxa, eu quero apresentar, eu quero ouvir esses produtos, porque eu quero dar opinião também, eu quero dar feedback também para esses produtos bacanas que o grupo tá criando, né? E eu quero também apresentar o English Experience, mesmo não sendo um projeto da escola, né? Eu quero apresentar, porque eu quero receber também feedback, né? E aí foi a primeira apresentação que eu fiz, o que era o English Experience, né? Que era essa coisa de juntar, né, a programação neurolinguística, o nível de fluência que eu tinha e o prazer que eu sempre tive em falar inglês, em lidar com inglês, juntar essas duas coisas por uma necessidade que eu estava vendo nas pessoas de
lidar com o inglês de uma forma diferente. Isso é aquela coisa professoral, é aquela coisa de, preciso aprender, pega o livro, aprende gramática, repete 50 vezes a mesma coisa. Eu falei, não, tem que ter experiências mais ricas, né? E, e dar esse apoio emocional, porque muitas vezes a dificuldade de aprender uma língua é a dificuldade emocional, porque a gente aprendeu, a Flávia tá rindo. Depois eu conto, depois eu conto. Depois eu dou um depoimento. E o bacana, assim, nesse processo de transição, né, é conseguir fazer as transições de uma forma também leve, né? Então, nessa apresentação que eu fiz, por exemplo, do English Experience pela primeira vez, foi onde também eu divulguei. Ali tinham vários alunos da escola, né, assistindo as apresentações dos produtos. Foi onde ali foi onde eu revelei para o grupo, né, para aqueles alunos que estavam ali, a decisão que eu já tinha tomado de sair da escola, né? E aí foi uma choradeira geral, né? Porque aí eu botei uma música muito bonita que veio intuída. Então, na coisa assim de preparar Que a música que tu apresentação, botou? My Way, do Elton, cantada pelo Elvis Presley. I did it my way. A música é linda. A música é linda. E de manhã, quando eu acordei, parecia que era uma afronta eu botar aquela música na apresentação. E parecia que seria um desrespeito eu revelar naquele momento que eu estava saindo. Porque não era uma coisa que eu tinha combinado. Daqui a pouco eu falei assim, tá muito forte essa intuição, né? Então eu vou dar vazão para isso e à medida que eu fui estruturando a apresentação de manhã cedinho, né? Foi onde eu me dei conta. Eu falei assim, essa apresentação vai ser o fechamento. Essa música vai ser no fechamento da apresentação. E aí foi onde transicionou da apresentação para eu compartilhar a decisão que eu estava de seguir o meu Uau! caminho. Uau! São Glamurosa! histórias, Que chifra, como diz a Mariana. como disse a Mariana, que e o mais legal disso tudo é assim, se eu paro para pensar, a intuição ela vem, parece que não é a gente. Então a gente às vezes não se dá crédito. Mas o crédito é de permitir essa intuição vir, né? Então, eu acho que fica aí o convite, né? Quantas vezes a gente não dá vazão para a intuição da gente, né? A Ana tá rindo. Quantas vezes a gente não dá vazão para a intuição da gente? E o como é importante a gente ir buscando se conhecer cada vez mais para perceber o quando que aquilo que vem é ego e quando que é intuição, né? Esse foi um grande processo de aprendizado, né? E ao longo desses 3 anos, né? Agora, então, assim, tá completando três anos, permitir a nossa intuição. É bem isso mesmo. E é uma permissão, é uma permissão. Diga, Flávia, Segurei vem um saindo. espirro. Segurei um espirro. Deus o livre se eu espirrasse sem máscara, né? Sim, sim. Mas tá sozinho em casa, não tem problema. Não, mas eu ia colocar o. Foi uma brincadeira. Era para ser uma piada. Mas e aí, então, seguindo esse processo de poder sacar, né? O que é intuição, o que não é, o que é o ego tá querendo mostrar o que, né? Foi mais ou menos assim que tu foste fazendo a criação desse trabalho que hoje tu vem desenvolvendo. Isso, isso. Quase E como ainda que se ele assim, fosse te sendo canalizado, digamos assim. isso, e ainda assim, depois que a gente toma a decisão, né, vem medo. Porque onde a gente toma a decisão e tá, acessa aquela coragem, vem aqui. Nem sempre a coragem de tomar a decisão e a gente toma a decisão já está 100% alinhado. Então ainda Claro. veio, o medo veio ainda, veio brigando ali, aí eu acessando o medo. Então, ao longo desses 3 anos, teve muita oscilação ainda, né? E aí, num determinado momento, foi onde eu percebi, eu falei assim, cara, o English Experience é um projeto meu, né? Tenho outras pessoas, a Ana faz parte, né, do projeto, tem
os projetos que apoiam o English Experience, que um deles é o Flow Experience, né, que é a imersão que a gente disponibilizou no ano passado. Então, assim, eu posso ter outras pessoas, mas é mais ou menos como é contigo, né, Flávia? A ideia veio de ti, você é a capitã desse projeto. E aí você vai buscando outras pessoas junto para te apoiarem, né? E foi onde eu me dei conta, eu falei assim, eu não posso mais estar defendendo. A Ana sempre falou muito bem, que bom. A Ana é uma que me encoraja muito, muito mesmo. Nos E encoraja, encoraja a todas nós. eu digo para ela, A ela quer Lu me esses dias até falou, a Lu falou uma frase que eu não lembro agora, mas era assim, a Ana faz a gente acreditar, alguma coisa assim. e agora eu tô curiosa para ver, juntos vamos mais longe. É bem isso, Ana. E agora eu tô curiosa para ver assim, qual é o English Experience da Ana. Né? Porque tá nascendo ali, tá brotando um projeto. Então, assim, tô louca para ver o projeto dela, né? Ela capitanear o projeto dela, a parceria do bem. Isso aí, isso aí. E eu conheci a Bel, eu não sei se a Bel voltou ou não, eu conheci a Bel, que faz hoje as artes do English Experience para mim, eu conheci através da Ana, né? Num processo ali de um encontro que ia ter dos criativos e vamos lá, é um piquenique, vamos, e daqui a pouco quando eu olho, ele está conhecendo a Bel e o Rafa, né? E a Bel hoje é que faz as artes do English Experience para mim. Então esse processo, né, nem sempre ele é leve, liso, né? A gente vai esbarrando pelas nossas sombras e as sombras vão trancando, a gente vai olhando para elas, ressignificando cada uma delas e vai ficando mais Eu liso, penso né? que é uma musculatura emocional necessária, né? Uma musculação emocional. Do mesmo Sim. jeito que a gente precisa ter corpo, né, para viver saudável, à medida que a gente vai se desenvolvendo e seguindo o nosso caminho, um caminho de ser mais livre, né, de poder se descobrir, tem uma musculação necessária, né? É, exato. Então, eu acho bonito isso, assim. Claro, quando a gente está passando não é muito bonito, mas a vida não é só Não o é só bom, né? post bonito no É, Facebook, PT. não. Quando eu fiz a minha autobiografia, eu botei um título. O título é O escuro e o difícil é tão necessário quanto o claro e o fácil. É a história da minha Uhum. travessia interna. Esse é o título. E é isso, né? Não tem como, né? Ser diferente. Tu não pensa assim também? Tu não enxerga as coisas nessa direção, assim? E enquanto a gente resiste a olhar para a sombra, a mergulhar nas dores, a gente sofre, só sofre. Porque quanto Sim. mais rápido a gente aceita, né, mais fácil vai ficando tudo isso. Aí a gente olha e diz assim, ah, porque o fulano isso, o fulano aquilo. Não, o fulano é só um reflexo de uma parte tua que está sustentando esse campo, né? A gente falava ali no Claro. campo ali no início, né? Então a gente é responsável pelas pessoas que estão à nossa volta, né? E por Sim. tudo que a gente planta, né? Então, E aí, então, tu tem o English Experience, né? Tu tem esse processo de desenvolvimento humano por meio do inglês, uhum, mas tu sim, também atende só o desenvolvimento humano sem inglês, é isso? também atendo, também atendo. Mas como Essa que tu virou semana. professora de inglês? Como que tu. Faltou essa parte, assim. Essa parte eu não entendi. E aí, qual foi o ponto ali, né? Quando eu estava ainda na escola, me veio, eu já vinha fazendo alguns atendimentos de inglês com as pessoas. E daqui a pouco as pessoas, eu vi que não eram só as questões emocionais que elas precisavam da programação neurolinguística para resolver, né? E da hipnose. Ah, Elas quando tu estava queriam na aprender escola da PNL, tu ajudava isso, pessoas no processo de aprendizado do inglês. isso. Ah, tá, entendi. Então, no primeiro momento, quando eu lancei o projeto, que era para pesquisar como é que eram esses processos, veio muita gente achando que eu estava com um método novo para aprender inglês. E eu falei assim, não, mas por que não? Né?
E aí foi onde foi surgindo a ideia. Eu falei assim, tá, mas eu não me vejo como professora, eu me vejo como facilitadora de aprendizado. É um papel diferente, né? É um papel diferente. E o grupo ajuda. Agora, a pessoa também tem que buscar a autorresponsabilização. Então, é ajudar a pessoa a ela assumir essa responsabilidade pelo próprio aprendizado. Então, aí que foi surgindo. Eu falei assim, tá, então o programa mesmo de desenvolvimento tem um componente em grupo, porque o grupo se apoia, o grupo aprende junto. Olha a ancestralidade dos pais professores aí, é bem isso. Hum. E então tem esse processo de grupo, mas também tem essa necessidade da imersão. Então a gente tem uma imersão em inglês, né? Que é uma imersão no final de semana. A gente está lançando, está esperando terminar essa quarentena para a gente colocar no mercado que vai ser um dia inteiro, só falando inglês, independente do nível que tem. Ah, fala com o que tem, né? Então, várias oportunidades que a gente vai lançando, e aí eu já percebi que nem tudo eu vou fazer sozinha. Então, vários aí que tem o apoio. Então, a Ana está envolvida, né, no que a gente chama de English Flow Experience Day, né? A Ana está envolvida na imersão também. E então, assim, o programa em grupo esses encontros em grupo mensais, que são mini imersões praticamente, porque começa numa sexta-feira, vai sábado o dia todo, mas entre uma imersão e outra, precisa ter algum desenvolvimento no meio, né? O Flow Experience tem que Ó, a terminar Liz está 40 dizendo para dias fazer online. A Liz está dizendo para fazer online. Eu tenho feito online uma noite, que é o Talking Experience, né? Então eu tenho feito o Talking Experience, a Ana também já participou, né? A Helena também tem com a biodança no Flow Experience, vai estar também no Flow Experience Day. Desde o primeiro English Experience eu já trouxe nos trabalhos em grupo, nos encontros em grupo, um facilitador de biodança, era o Luiz, né? Online já tem o Talking, tá dizendo a Ana. Então agora na terça-feira, Então, quer dizer, nessa oitava vida, tu tá transformando o inglês numa experiência. Isso. E a tua experiência de ter ido para a Califórnia possivelmente também tá como âncora desse processo. Tá como né? âncora. Tem uma experiência anterior ainda a essa. Porque dentre esses meus amigos de colégio, de adolescência, né? Tem uma grande amiga minha que a gente fazia cultura inglesa, nunca fomos do mesmo grupo, né? Da mesma turma na cultura inglesa, mas a gente conversava muito, aquele papo de adolescente, vamos para casa da outra e tal, né? Daqui a pouco ou era ela ou eu dizia assim, vamos falar só inglês? Vamos. E dele falar assim, do jeito que vinha. E aí uma corrigia a outra e tal. Então essa coisa assim leve de falar inglês. Então foi assim que eu soltei a minha língua. E aí é o que eu trago para o né? No fundo, são as bases ali que os anjos que passam na nossa vida, né? Que vão dando. Tu sabe que eu vou te pedir licença, porque aqui tem uma coisa que eu preciso compartilhar, porque hoje a gente está inaugurando um momento novo, né? Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia ter tranquilidade para fazer isso aqui que eu tô fazendo, de anfitriar, de chegar ao vivo, de fazer essas coisinhas, né? Mas eu tenho uma história de tranquilidade de frente da televisão, essas coisas, eu tenho experiência nessa onda. Mas quando eu estava aqui me preparando para te receber, eu lembrei que quando eu era pequena, eu brincava de rádio, que eu sempre era radialista, tinha aquele som de 2 deck, né? Então eu botava num e gravava, e botava música, eu fazia muita brincadeira de rádio, ficava horas brincando sozinha. Ou então eu estava brincando de entrevistar pessoas. Como a gente de jurada, eu botava mesinha na frente do sofá, ficava sentada com um copo d'água. E é isso, né? É muito engraçado, porque hoje quando eu estava aqui me preparando para te receber, foi que eu lembrei, porque eu nunca tinha lembrado dessa parte nesse período, né? Nesse período da quarentena. Manda muito bem como anfitriã. Obrigada, Marina.
vai ser estranho anfitriar a Marina, vai ser uma experiência nova, porque nós não nos conhecemos pessoalmente, né? Então, É vamos mesmo. ver como vai Mas vocês ser. falaram por câmera ou não? Acho que não. Acho que Vocês não. falaram por vídeo ainda. Acho que Que não. loucura, que legal. Mas desculpa, eu peguei um parêntese grande aí, porque quando tu falou que estava tu e a tua amiga lá, né, na infância ainda falando inglês, então quer dizer, de alguma forma, isso já estava dentro de ti, né, Ângela? Já estava, já estava. Essa coisa do porquê que o inglês sempre para mim foi prazeroso, né? Por quê? Porque tinha conexão. E quando a gente fala em língua, né? A linguagem que a gente usa, as palavras que a gente usa, é um percentual mínimo da comunicação. O grosso da comunicação é o não verbal, né? São os gestos que a gente Sim. faz, as expressões, o nosso tom de voz, isso tudo diz muito mais. Agora, e a conexão, né, na minha concepção, vem antes ainda disso tudo. Né? Eu estabeleço uma intenção de me conectar com a pessoa, eu me conecto com a pessoa e a comunicação flui. Então, é isso que eu busco quando eu crio essas situações, esses ambientes em grupo, né, para vivenciarem uma experiência em inglês. É isso que eu estou querendo trazer. Tá? Se sinta bem com quem você é. Por quê? Porque aí você vai estar bem em conviver com outra pessoa também, né? Em se conectar com outra Claro, pessoa. claro, claro. Em Então, se vai ser abrir, mais. né? Exato, exato. Mas que legal, que legal. E o trabalho que tu faz é muito lindo, né? Porque eu tô fazendo um processo contigo, né? E está Sim, sendo tão interessante porque eu tinha uma questão muito profunda com o inglês, de rejeição do inglês, né? De não querer mesmo, assim. Até no mestrado eu contei para ti, né? Quando eu passei na prova de proficiência, era mais que passar no vestibular, quase, né? E na primeira aula que eu tive contigo, a gente nem falou de inglês, né? A gente falou de muita coisa profunda, assim. Claro, eu tinha feito uma constelação, né? Eu tinha constelado meu inglês, né? isso, Dado uma mexidinha. isso. E é legal perceber o nível do bloqueio, né? Às vezes o bloqueio tá num campo inconsciente ancestral mesmo. Às vezes não, quase sempre, né? Mas é interessante poder vivenciar isso, né? Se dar conta e ter esse trabalho que tu desenvolve. Porque vamos pensar assim, durante a minha caminhada, eu não teria, eu nunca tive. Obrigada, Marina. Eu nunca tinha tido oportunidade de estudar dessa forma, sabe? Então Uhum. vamos pensar, se a gente não tivesse se encontrado, eu não ia conseguir. Quer dizer, talvez ia, mas enfim, o nosso encontro está oportunizando essa coisa de poder fazer um autoconhecimento a partir do processo de aprender inglês. Não Sim, só e isso tudo aprendendo você a já vem aprender, trabalhando. não só aprendendo a aprender, mas também aprendendo sobre mim nesse processo de aprender a aprender, né? Isso, Então, o teu isso. trabalho é muito lindo e eu quero dizer para quem está olhando, assim, né, que é muito bonito esse trabalho e é muito legal ter essa oportunidade de se desenvolver desse jeito. Sim, Elisa, eu constelei o inglês, porque eu tinha um processo de negação do inglês. E, e eu te agradeço muito, assim, sou fã do teu trabalho, eu acho muito, muito bacana, muito bacana. E depois, Agradeço esse quando começou a feedback, não quarentena. estava no script. Não, né? E eu já estou vendo que a Elisa vai ser uma próxima a participar das experiências aí. Olha, Ana, Constela pode com a constelar com a Flávia. Flávia e aprender com a Anja. Vamos fazer um processo em série. Constela e vai. Constela. Mas E que é bem legal. isso. E o bacana também disso, Flávia, são as oportunidades que a gente vai percebendo dos trabalhos que se complementam, né? Eu não sou Sim. consteladora, né? Então, pegar alguma coisa assim mais profunda, a constelação trabalha de uma forma muito bonita, né? Então, algumas falas ali da constelação, preceitos, algumas coisas eu trago das experiências que eu já vivi de constelação,
mas eu não tenho a formação, né? Então, passar por esse processo, por que não? Eu trouxe a biodança para dentro do English Experience, por que não? Um processo de constelação também, né? Sim, Então, sim. então É. é muito bacana essa complementariedade que a gente vai vendo e a gente vai se dedicando ao que é o nosso talento de fato, né? Então, assim, talento para constelar, então vai constelar com a Flávia. Biodança, né? O Luiz, que foi um dos primeiros a trazer a biodança para dentro do English Experience, né? Ele dizia, vem fazer a formação em biodança. Eu falei assim, não sou eu. Adoro a biodança, né? Tanto que eu trago para o English Experience, mas não me vejo como facilitadora de biodança, deixa para quem é, então eu trago junto, né? E aí Claro, claro. agora tem a Helena, porque a Helena tem o inglês fluente, então ela conduz a biodança dentro do English Experience em inglês, então fica mais rico ainda, né? Uma experiência também de vivenciar aquele inglês. Deixa eu ver ali o que a Ana está falando, vai A conseguir Lu, poder é ser. que a Lu escreveu que dá pra gente botar também como suporte florais que tem relação com o chakra laríngeo e a casa da comunicação no mapa. Que Então tá, vou massa! aprender, vou deixar o meu inglês super fluente, a gente faz uma constelação em inglês, um, umas gotinhas de floral. Nossa senhora, vai ser super. Mas que legal, que legal. Então, gente, tá uma delícia. A gente já passou mais meia hora, já estamos a 1h30 juntas. Nossa senhora, voa o tempo, E, voa. e como que tu gostaria, assim, Ângela, de encerrar essa nossa conversa? Que dessas 8 vidas, assim, e desse processo lindo, né, de ir aceitando as oportunidades e ao mesmo tempo não se acomodar com as oportunidades, né? E de ir se encorajando para tomar essas decisões e fazendo essa musculatura emocional, né? Como é que é? O que mais hoje, assim, nesse período de quarentena, nesse período todo que a gente está vivendo, tão que parece que algumas de nós fez esse movimento antes e em algum nível, às vezes, eu penso que parece que muita gente, se não todo mundo, vai precisar fazer, né, essa reinvenção e a ver, Eu também né, tenho um trabalho a lindo que ela ver, faz. ó, tá aqui, ó, dessa série vai ser a nossa âncora. E Então, fora o trabalho fora o trabalho da V também com as gravuras. Que agora eu esqueci com o sua nome do trabalho. colagem, sua Olha, colagem, é muito lindo, muito legal. a gente está Foi usando muito bastante. Quero pedir para mostrar algo no final. entendi. A hora que encerrar, eu saio, a V entra para mostrar. Então eu acho que vai ter que ser mais ou menos nessa linha. Eu acho que já te convido assim para fazer esse encerramento, mas não saiam daí, gente, porque a V vai mostrar algo. Eu imagino o que é, mas eu não vou dizer, vamos deixar ela dizer, né? Que legal, que delícia. O que me Como vem assim, né, de fechamento, né, é a coisa assim do equilíbrio, né? O quanto o equilíbrio a gente acha, aí diz assim, tá, eu tô agora sou eu. E aí daqui a pouco você vai andando, você se perde daquilo porque você se distrai com alguma outra coisa, né? Você dá mais vazão a um valor teu e esquece dos outros, né? Então, por muito tempo eu dei vazão à segurança, né? Vinda dos meus pais, essa busca por segurança. Depois dizer assim, tá, mas eu tenho muita criatividade, eu quero muita liberdade, eu preciso de movimento, eu preciso de dinamismo. E isso não combinava com aquele modelo de segurança, né? Então, o quanto a gente encontra o equilíbrio e a gente se perde e se acha de novo e vai para um novo patamar de equilíbrio, né?
E a vida acha um meio de mostrar pra gente quando a gente saiu do eixo, quando a gente saiu do equilíbrio, né? Então é o processo mesmo de tá atento, né? É o processo de estar atento. Então, se eu tivesse que dar alguma recomendação, seria isso, né? Assim, tá atento, né? Vai ouvindo o teu coração, vai sentindo o teu corpo. Isso eu aprendi muito com a experiência somática também contigo, né, Flávia? A questão de prestar atenção, né, no corpo, né? Como é que isso se manifesta aí no corpo? Porque às vezes a gente está tão aqui que a gente esquece de sentir no corpo, né? Então, se eu pudesse deixar alguma mensagem, é essa aí. E a gente vai sempre encontrando formas de Love You My Special Friends, Ana, também. Em ondas como o mar, ó, como uma A onda no mar. vida vem em ondas. Olha, a Lu também já virou Spotify. Ai, querida. Tô louca pra te Ai, ver que aqui legal, que legal. também, meu Elisa. Eu acho que depois da Marina vai ser a Elisa, hein? Já Falhou senti aqui a tudo. voz, espera aí. Ficou sem som. Eu falei que eu acho que Alô? depois da Marina vai ser a Elisa. Eu não tô ouvindo. Por que Ângela, que eu não tô ouvindo? Espera aí. talvez porque seja momento Não da tô gente ouvindo, não. encerrar. Ué, vocês estão me ouvindo ou não? Eu tô te ouvindo. Eu não consigo ouvir a Ana, Flávia. Ana, escreve aí para Ângela que deve ser o Oi. momento da gente encerrar, porque deve estar todo mundo muito curioso para ver o que a V vai mostrar. Ana, por favor, Eu escreve acho aí que para já é hora de eu ela. sair, por isso que eu não tô ouvindo. Ela Beijo conseguiu grande, entender. gratidão. Acho que a gente vai aperfeiçoando esse processo. Uma alegria, foi muito divertido, está sendo muito divertido. E de encher o coração, de transbordar o coração. É um monte de lindeza aqui, um monte de gente linda. E tua história, Ângela, é linda, assim como tu. Que a gente possa se encontrar muitas e muitas vezes e celebrar tudo isso, né? Essa coragem, essa sensibilidade, essa vontade de estar a serviço, de ir além, de fazer a diferença. Então, a V está dizendo que vai mostrar para nós, tá? Durante a semana, vocês vão acompanhar as nossas páginas, né, V? Acompanhe as nossas páginas, acompanhe os nossos posts, que durante a semana vai ser mostrado. Gratidão. Sábado que vem, às 20 horas, estaremos aqui com a Mariana e no outro sábado com a Marina, tá bom? Foi muito lindo, muito lindo. Eu também, ó. Beijo, bom domingo, até sábado.